A paz do Senhor, amados, bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 317 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós estamos dando continuidade ao estudo do livro de Atos dos Apóstolos. E a nossa porção diária de hoje se encontra nos capítulos 10 e 11 de Atos dos Apóstolos. Espero que você consiga separar um tempo, fazer essa leitura com calma, com atenção. Eu creio que Deus irá falar poderosamente ao seu coração. Amém? O nosso texto devocional de hoje se encontra no capítulo 10, os versos 34 e 35, onde a palavra do Senhor vai nos dizer assim: Então Pedro começou a falar, e ele disse: Conheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Amém? Bom, nós vimos aí como, através dos apóstolos, o Senhor vinha operando grandes milagres, grandes sinais e, o mais importante, como uma grande multidão de pessoas vinham sendo agregadas, à Igreja de Cristo Jesus. Muitas pessoas iam se convertendo através da pregação dos apóstolos e também agora de cooperadores e diáconos, que tinham sido levantados na Igreja de Jesus Cristo. Bom, lá no capítulo 10, depois de Pedro orar por Enéas e ele ser curado, e depois dele orar por Dorcas, e ela ser ressuscitada, ali em Cesareia, que era próximo de onde ele estava, tinha um homem chamado Cornélio. Ele era um centurião da corte chamada italiana, e este homem, além de ele ser um homem muito importante para Roma, ele também acabou sendo um homem muito importante diante da sociedade da qual ele estava inserida, porque ele era um homem que praticava muitas esmolas, era um homem generoso, e algo também o fazia se destacar diante de Deus, é que ele era um homem de oração e de jejum, e um homem temente a Deus. Embora parece ele não ter um bom conhecimento sobre o Senhor, ele tinha uma boa prática, uma boa conduta diante de Deus. E então o anjo do Senhor vai aparecer para ele e vai pedir para ele procurar a Pedro. E Pedro iria instruí-lo naquilo que ele precisava saber para ser salvo. Aqui nós já temos alguns ensinamentos muito importantes para aprendermos. Primeiro, aquilo que eu faço não me salva, ou seja, não é as minhas boas obras, as minhas boas práticas que vão me salvar. Porque observa que este homem, ele fazia muitas esmolas, ele orava a Deus constantemente, ele era piedoso com toda a sua casa, ou seja, ele era um homem religioso, e ele era um homem temente a Deus com toda a sua casa. Observa que não era somente ele conseguia induzir a casa dele a buscar a Deus. Então observa que as obras de Cornélio não pôde salvar ele. Ele precisou ouvir a pregação, se arrepender dos seus pecados, crer no Senhor Jesus verbalmente, confessar a sua fé e ser batizado nas águas e receber o Espírito Santo. Olha quantas coisas Cornélio precisou aí viver e presenciar. Outra coisa muito importante que nós precisamos aprender aqui: a visão do anjo não é mais importante do que a palavra de Deus. Se a visão de um anjo fosse tão importante quanto a palavra de Deus, o anjo lhe haveria anunciado o caminho da salvação, certo? Porém, nós aprendemos pela Bíblia Sagrada que aos anjos não foi dada a graça de ouvir a palavra do arrependimento e nem de anunciar elas, a palavra da salvação.
essa responsabilidade Deus concedeu à sua igreja e a homens que Ele capacita por meio do Espírito Santo. Então, tem pessoas que valorizam muito mais as visões que tem dos anjos do que a pregação do Evangelho e a leitura da Palavra de Deus. Isso é um erro muito grande, porque se os anjos fossem tão importantes quanto a pregação da Palavra, Deus teria falado para Pedro: Pedro, vai até a casa de Cornélio e fala para ele que eu vou enviar um anjo lá. Não, mas Deus enviou um anjo e disse: Cornélio, chame a Pedro, que vai instruir você no que você precisa, né, para ser salvo. Então Pedro, enquanto o anjo de Deus falava com Cornélio, Deus avisa Pedro. Olha como Deus é tão detalhista. Lembra de Ananias? Enquanto Deus falava com Paulo, o mesmo Deus falava com Ananias. E agora não é diferente. O mesmo Deus que está falando com Cornélio numa cidade, está falando com Pedro em outro lugar. E então Pedro tem uma visão. Enquanto ele orava, e naquela visão um lençol descia dos céus e todo tipo de animal quadrúpede, né? Animal que aos olhos e a tradição e a lei judaica de Moisés era contaminado, tinha naquele lençol. Então lá na cidade de Jope, Pedro tem essa visão e Deus manda ele comer aqueles animais que estão ali. E Pedro disse que não comeria nada daquilo que estava ali porque era impuro e ele nunca tinha comido nada impuro. Então o Senhor vai soltar uma frase fenomenal. Olha o que Deus disse. Pela segunda vez a voz lhe falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Aqui nós temos dois ensinamentos. O primeiro é o ensinamento real que Deus queria dar para Pedro, que não somos nós que dizemos quem é impuro e quem é puro, porque é Deus quem purifica o homem. Tem gente que acha que é pela sua força, é pela sua ignorância, pela sua arrogância que as pessoas vão ser purificadas, que as pessoas vão abandonar o pecado, e não é. É Deus quem convence o homem e quem purifica o homem. Não sou eu e não é você. Então nós não precisamos obrigar as pessoas a mudarem, a terem uma nova prática de fé, não. O nosso trabalho é com amor, com carinho e com paciência pregar a palavra. Quem trata de convencer o homem é o próprio Deus. O outro ensinamento que nós temos, não somente aqui, mas como em outras grandes partes do Novo Testamento, é que nenhum animal é mais impuro agora, porque Deus deixa verbalmente declarado que todo alimento, tudo aquilo que Deus que for apresentado a Deus se torna puro, né? Então nós não temos animais impuros mais, né? Porque Deus considerou agora todos os animais puros, né? Então a Bíblia vai dizer para nós que Pedro ainda ficou relutante, mesmo tendo Deus falado duas vezes para ele. E Pedro recebe naquele mesmo instante a visita dos homens que Cornélio havia mandado. Então o Espírito Santo manda Pedro ir lá. Então Pedro tem a visão, ouve a voz de Deus duas vezes e ainda ouve o Espírito Santo falando para ele ir na casa de Cornélio. E ele chega na casa de Cornélio, né? Quando ele chega na casa de Cornélio, olha que coisa interessante. Cornélio, ele chamou os seus parentes, ele chamou os seus empregados e ele chamou os seus amigos para ouvirem a pregação de Pedro. Sabe o que Cornélio está fazendo? Ele está evangelizando, ele está discipulando pessoas, ele está levando pessoas para Cristo. Nem todo mundo que evangeliza é um grande pregador, mas algumas pessoas que evangelizam são boas pessoas para convidar outras para ouvirem a palavra de Deus. Então Pedro chega ali e pergunta para ele o que havia acontecido. E Cornélio então explica a visão que ele teve do anjo, o que o anjo falou para ele, né? Como Deus estava recebendo as suas esmolas e as suas orações, mas ele precisava ser instruído em algumas coisas. E então Cornélio diz, olha o que ele diz assim, ó, capítulo 10, verso 33. Portanto, sem demora mandei chamá-lo, e você fez muito bem em vir. Agora estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que o Senhor Deus ordenou a você. Então, ou seja,
ele e a casa dele estavam preparados, estavam prontos para ouvir a palavra de Deus. Que maravilhoso, né? É uma pessoa disposta a conhecer mais de Jesus, é uma pessoa disposta a aprender um pouco mais de Cristo, e isso é extremamente necessário para que alguém seja salvo. Muitas pessoas se aproximam de Deus, passam a frequentar uma igreja e até mesmo fazer parte dela, mas não almejam conhecer mais de Jesus. O que é tão importante para que nós venhamos realmente ser salvos e conseguir servir a Jesus da maneira que Ele espera. E então Pedro vai falar aquilo que nós lemos no nosso texto devocional. Ele vai dizer que ele reconhece que Deus não trata as pessoas com parcialidade, né? O que ele está querendo dizer com isso? O povo judeu, desde o Antigo Testamento, eles achavam que eles eram melhores do que as outras nações, porque Deus havia escolhido eles como povo santo. Porém, desde o Antigo Testamento, Deus disse que eles seriam suas testemunhas entre as nações. Ou seja, o povo de Israel deveria testificar para as outras nações que somente o Deus de Israel era o único Deus. E assim, outras pessoas também iriam ter a oportunidade de crer em Jesus, de crer no nosso Deus. E com isso nós vimos que esse já era o plano de Deus, porque Deus vinha no decorrer dos anos salvando pessoas que não eram israelitas, né? Como Raabe, como Ruth, né? E outras pessoas mais. Então observa como Deus já tinha o plano de alcançar os gentios, que éramos nós também, né? Mas para isso, o povo de Deus, que eram judeus, precisavam abrir a mente e o coração para pregar a palavra aos gentios. Observa que Deus ainda quer salvar aqueles que estão perdidos. Hoje os gentios representam aqueles que ainda não tiveram contato com Deus. E nós devemos abrir a nossa mente e o nosso coração e termos a coragem e o amor de ir levar a palavra de Deus até essas pessoas, né? Se nós não formos, elas não serão salvas. Então muitas das vezes nós queremos ser juízes e determinar quem tem direito de receber e quem não tem o direito de receber a salvação. Assim, nós estamos tratando as pessoas com parcialidade, mas Deus não trata assim. Deus não faz diferença de raça, de cor, de etnia. Deus não faz diferença de classe social. Não. Olha o que o texto diz no verso 35. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Ou seja, qualquer pessoa que abandona os seus pecados e toma a decisão de crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador e vive em obediência à sua palavra, essa pessoa é aceita por Deus e ela pode ser salva. Amém? Então Deus quer salvar a todos os homens, mas para isso nós precisamos desbloquear a nossa mente e o nosso coração e levarmos a palavra de Deus até as pessoas. Nós também precisamos tirar de nós esse instinto de acharmos que somos nós quem iremos mudar as pessoas. Não, não é por força e não é por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. É Ele quem muda, é Ele quem transforma e é Ele quem renova as pessoas. Então Pedro começou a anunciar como Jesus veio ao mundo, como Ele começou o seu ministério e como Ele morreu na cruz e foi ressuscitado. Olha a pregação de Pedro, uma pregação extremamente cristocêntrica. Não é uma pregação falando de vitória, não é uma pregação falando de prosperidade, não que tenha problema, mas a pregação que Deus quer que nós preguemos é sobre o Cristo que morreu e ressuscitou por nós. Lembra da pregação de João, a pregação de Jesus e como os apóstolos começaram a pregar e como eles agora continuam a pregar? A pregação é sobre arrependimento, o reino de Deus e a pessoa de Jesus Cristo. Enquanto Pedro pregava aquilo, o Espírito Santo veio e batizou aquelas pessoas e elas passaram a falar em outras línguas e a profetizarem. Então aqueles que, assim como Pedro, tinham preconceito dos gentios e achavam que eles não poderiam ser salvos, agora ficam maravilhados de saber que outras pessoas, não somente os judeus, também podem receber a promessa do Espírito Santo. E então Pedro diz:
como posso negar a água do batismo para aqueles que receberam o Espírito Santo assim como nós? E naquele dia, Pedro batizou todos aqueles que estavam na casa de Cornélio, né? O que vai acontecer quando quando aquilo que Pedro fez chega ao conhecimento daqueles que estavam na Judéia, né? Eles vão criticar a Pedro, dizendo que Pedro estava banalizando a palavra de Deus, estava envergonhando o nome de Cristo Jesus. Mas aí então Pedro explica como tudo aconteceu e como Deus trabalhou naquela situação. E aqueles irmãos também creram agora que os gentios também poderiam receber a palavra de Deus. Porém, no capítulo 11 nos mostra que enquanto todas essas maravilhas estavam se realizando, ainda existiam irmãos que estavam fugitivos da perseguição cristã que tinha acontecido com a morte de Estevão, né? E eles começaram a ir para outras cidades, como a Fenícia, Chipre e Antioquia, né? Anunciando a palavra para aquelas pessoas. E ali na redondeza de Antioquia, os gregos vão ter o contato com a palavra de Deus e eles vão crer e vão se converter. Então Barnabé foi enviado até Antioquia e ele vai até Tarso para pegar Saulo para levar consigo. E quando eles chegam em Antioquia, eles pregam ali durante 1 ano. E aquela cidade vai passar a ser muito importante para o crescimento da igreja, né? Sendo ela como se fosse um ponto-chave, um ponto-sede, né? Para o meio missionário e evangelístico ali das primeiras viagens de Paulo e Barnabé, né? E com aquela pregação, aquela igreja passou por uma tão grande transformação em 1 ano de mensagens de Paulo e Barnabé, que eles são pela primeira vez chamados de cristãos. Então é ali em Antioquia que a primeira vez nós fomos chamados de cristãos, né? Aqueles que seguem a Cristo Jesus. Que nós não venhamos ter o nosso coração e a nossa mente bloqueadas, mas que nós venhamos abrir a nossa mente, o nosso coração e lembrar que Deus não faz parcialidade de pessoas. Ele salva a todo aquele que crê no seu nome. Que nós não venhamos fazer julgamentos e nem venhamos deixar de pregar a algumas pessoas porque nós achamos que elas não são dignas ou que elas são impuras. Muito pelo contrário, que nós venhamos pregar a todos e que todos os que creem possam ser salvos para a glória de Jesus. Eu sou o pastor Tiago da Igreja Pentecostal Poder da Palavra e eu quero orar por você nessa manhã. Abra o seu coração, feche os seus olhos e ore ao Senhor juntamente comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós oramos a Ti neste momento e te pedimos pela sua graça, pelo seu favor e pela sua misericórdia. Nos abençoa, Senhor, e derrama sobre nós a sua misericórdia. Perdoa o nosso pecado, a nossa falha e a nossa iniquidade. Transforma a nossa vida e nos usa, Senhor, como o Senhor estava usando esses homens, fazendo obras maravilhosas através das suas mãos. Senhor, que vidas possam ser salvas por nós e alcançadas pela sua santa e preciosa palavra. Que através de nós, pessoas que ainda não tiveram contato contigo, possam passar a crer e que nós venhamos ter coragem, ousadia e fé para anunciarmos a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. Se você tem gostado desse trabalho, deixa o like, compartilha e se inscreva aí no canal. Nós iremos ler a Bíblia inteira esse ano juntos e você pode caminhar por ela juntamente conosco. Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha uma ótima terça-feira.